A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Igor. Meu nome é Fernando. Meu nome é Pastor Eric. Nós somos a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho e bem-vindos à aula de número 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Antes de comentar a aula, a gente tem que curtir, comentar e compartilhar para a palavra de Deus se espalhar por toda a internet. E também, antes de começar a aula, a gente tem que fazer o quê? Orar. Né? Exatamente. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por mais esse domingo, Senhor, na Tua presença, por mais essa EBD. Queremos pedir, Senhor, Tua misericórdia, Tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, que vai assistir essa aula, de cada visitante, para que possa haver transformação cada vez mais na vida de todos. Que o Senhor possa nos abençoar com Tua presença, Senhor. E por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Vitória e eu vim aqui fazer a leitura bíblica em classe da lição de hoje, que se encontra lá em Marcos 14, do versículo 58 ao 64. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer, eu derribarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Tchau! Pessoal, recentemente, Richard Dawkins, um dos ateus mais proeminentes da nossa geração, ele é cientista, ele é evolucionista, ele é autor de vários livros, inclusive um chamado A Desilusão de Deus, e esse homem disse que é um cristão cultural, ou seja, ele não acredita necessariamente em Jesus como Deus ou algo assim, mas ele gosta da influência cultural que ele exerce. Ele gosta de festinha, de feriado, de eventos que igrejas fazem, e de acordo com ele, ele ia ficar feliz se o cristianismo diminuísse, mas não se o cristianismo sumisse por completo. Pessoal, existe uma grande diferença entre reconhecer Jesus como um ser histórico ou algum personagem cultural, ou reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. E é exatamente isso que a gente vai falar nessa aula. Mas então, Pastor Eric, quem é Jesus? Então, Igor, apesar de parecer uma lição simples, né, de um tema que nós tratamos direto, mas se nós pegarmos e compreendermos o contexto, nós vamos ver que parece que tem muitas pessoas que ainda estão desfocadas do verdadeiro evangelho, daquilo que ainda nós vivemos. E se nós assim vivemos é porque nós cremos na palavra de Deus. Mas tem pessoas, como você citou aí anteriormente, aí, que ainda vê o cristianismo como qualquer outra fonte de história, de livro, mas não como a verdade, né? E para nós entendermos, para saber quem é Jesus, nós temos um tema centralizado na lição de hoje, que é João, capítulo 1, versículo 1, que ele vai começar relatando que Deus era o Verbo. E se nós pegarmos aí, ele vai relatar a respeito de um pretérito imperfeito, não de um pretérito perfeito, que ele ia falar assim, não, ele ia falar assim que Deus foi o Verbo, mas ele relata que Deus era o Verbo, ou seja, ele simbolizando assim que Deus, antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo do princípio, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, antes do princípio, Deus já era. Então, antes de tudo ser criado, antes de Deus criar todas e qualquer coisa, Deus já existia. E Jesus estava ao seu lado, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava
com Deus. Então, eles são da mesma essência, Deus e Jesus são da mesma essência, eles são a mesma pessoa, de maneira diferente, compondo a Trindade, mas nós vamos relatar aqui que antes mesmo do tempo, que nós denominamos o tempo, de meses, de dias, de anos, antes de tudo mesmo, da criação do mundo, Deus já era. Então, se nós pegarmos essa pergunta e fazermos para nós hoje, e perguntar assim, quem foi Jesus ou quem foi Deus? Deus, ele é antes de tudo e ele é após tudo. Muita gente tem esse questionamento de mas se Deus é presciente, por que que ele fez um homem sabendo que um homem ia pecar? Mas na verdade não é bem isso. Jesus já tinha sido separado antes da fundação do mundo. Exato. Deus já sabia que um homem ia pecar e já tinha um plano para o pecado do homem, de redenção do homem. Exatamente. Isso é bem profundo, né? Porque quando nós falamos que ele, no princípio, era o verbo, né? Nós temos que ele existe por si mesmo. Exato. Não houve um autor além dele, ele é o autor, né? Então nós entendemos a profundidade dessas coisas quando nós entendemos a verdadeira natureza dele, que ele não é apenas um homem histórico, ele é o próprio Deus, né? Então ele sempre esteve lá, como o Igor mesmo acrescentou. Ele sempre foi o plano antes de tudo existir, antes do tempo, antes de todas as coisas. Ele já estava separado desde qualquer coisa que pudesse existir. Exatamente. E isso é interessante nós relatarmos, porque todos nós já fomos crianças. E o tempo vai passando com a nossa determinada idade, vai passando, e nós tem, né, esse pensamento, ou as pessoas podem ter esse pensamento de que, às vezes, isso se torna um conto, né? Ou se torna uma ficção, porque fala assim, mas desde quando meu avô era criança, a gente fala de Jesus, dessa mesma palavra, desse mesmo contexto, e o tempo vai passando e as coisas vão ficando mais modernas. E é justamente esse o perigo de nós respondermos essa pergunta aqui a respeito, na atualidade nossa, né? Na questão da modernidade. Quem é Jesus hoje na modernidade? E talvez a resposta de hoje pode ser diferente da realidade com que nós temos centrado na palavra e no evangelho. Mas então, se Jesus já tinha sido o plano de Deus antes da fundação do mundo, como que esse plano se executou? Como que ele fez homem? Será que ele veio do nada? A resposta é não. Eu vou ler aqui Amós capítulo 3, versos 7 e 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Esse é um ponto muito importante, porque a Bíblia também cita que ele não faz nada sem avisar os teus servos, né, os profetas, e a todos nós que vivemos hoje. Jesus, ele não veio aleatoriamente, não foi de forma, vai lá, salva aquele povo. Pelo contrário, desde antes da fundação do mundo, ele já era anunciado como o Messias, o Salvador, e nós vemos no Jardim do Éden como quando o homem peca, quando Adão peca, que Deus está ali julgando a todos ali. Ele diz à serpente que da semente da mulher, né, viria alguém da descendência dela que pisaria a cabeça dessa serpente. Deus, desde aquele momento, já anunciava a vinda, né, do Messias, que é Jesus Cristo, e sempre anunciou através dos seus profetas. Nunca foi aleatório, sempre foi avisado. Virá um, né? João Batista, quando está às margens do Jordão e Jesus se aproxima, ele pega e diz algo surpreendente. Eis aí o Cordeiro, que é antes da fundação do mundo, que tira o pecado do mundo. Exatamente. Então nós temos assim, sempre o anúncio, sempre Deus avisando que viria um, ou seja, não houve desavisados. Sempre houve a espera de um Salvador. Isso. E nós estamos falando a respeito de uma profecia, né, Fernando? E não tem profecia se não houver revelação, né? Exatamente. Então tem que ter a revelação de Deus para que alguém leve essa profecia, porque o profeta é justamente aquilo que
leva a palavra de Deus. Então é justamente essa profecia. E você falou um contexto importante, que localizado lá no Evangelho de João, no versículo 29, que ele vai falar que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa expressão vai remeter justamente no Antigo Testamento à questão do sacrifício, né? Exato. Que quando as pessoas pecavam, que quando as pessoas precisavam de um perdão, de um ato de perdão, elas tinham que trazer o sacrifício, trazer o animal para ser morto, para poder encobrir assim o pecado. Então, quando ele relata aqui, retrata a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está trazendo justamente isso, que viria que seria a perfeição, né? Que agora não precisaria mais desses animais, não precisaria mais desse sacrifício, porque o sacrifício quem prestaria é esse, o nome chamado Jesus. Exato. Né? Mas então, juventude, como isso se deu historicamente? A paz do Senhor, pessoal! O meu nome é Luiz e sejam bem-vindos para mais um Caminhando na História. E hoje vamos falar em como Jesus é a figura mais importante do planeta. Então vamos lá! Tudo começou na cidade de Nazaré, lá pela Galileia, onde Deus enviou um anjo a uma virgem chamada Maria a falar que ela ia gerar um filho de forma sobrenatural, nunca antes vista. E esse menino que ela gerou foi crescendo e durante muito tempo pregou de forma sobrenatural e fez grandiosos milagres, até que ele completou 33 anos. Então ele foi crucificado. Mas calma aí, depois de 3 dias, ele ressuscitou de uma maneira extraordinária e foi assunto aos céus. E depois da sua ressurreição, ele apareceu a muitas pessoas, principalmente aos seus discípulos e às mulheres que o seguiam, que testificaram da sua ressurreição por muitos e muitos anos. E algum tempo depois, por volta de 70 depois de Cristo, começou a ser escrito os chamados Evangelhos, nos quais foram escritos pelos próprios discípulos de Jesus e por algumas pessoas que andavam muito próximo a eles. Já na década de 90, depois de Cristo, o historiador judeu chamado Flávio Joséfo também fez alguns escritos sobre ele, dizendo: vivia naquele tempo Jesus, homem sábio. Ele atraiu para junto de si muitos judeus e muitos gentios. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, o condenou à cruz. E outra fonte é o historiador Tácito, que em sua obra Anais da Roma Imperial, escrita em 116 depois de Cristo, menciona a perseguição contra os cristãos pelo imperador Nero e também fala sobre Jesus, o chamado Cristo. Além disso, existem também outros evangelhos apócrifos e tantas outras cartas que se referem a Jesus, mas eles não consideram como 100% verídicas. Mas a grande verdade é que Jesus é o homem mais conhecido da história, e isso não poderia acontecer se ele não fosse verdadeiramente o Filho de Deus. Mas é isso, pessoal. Vamos voltar rápido para nossa aula, vai! Glória a Deus, então. Depois desse caminhando, então, pela história aí, nós vamos ver, então, que Jesus ele não foi concebido do nada, como o Fernando já disse aqui anteriormente. Não foi um simples, mero acaso, mas ele veio através de uma revelação, né, do próprio Espírito, do próprio Deus que revela para José, relatado lá na genealogia de Jesus, vai retratar essa história, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 29, ele vai falar do sonho que ele trouxe para José, de que Maria geraria, né, um menino, conceberia um menino, que esse menino era fruto do Espírito Santo. Então, apesar de Maria ter concebido isso, Jesus foi gerado. Então, ele vai vir, ele vai nascer como um menino qualquer, como uma pessoa qualquer. Maria vai dar à luz esse menino, mostrando, então, que Jesus, ele não é um espírito, mostrando, então, que Jesus, ele não é um ser qualquer, que Jesus também ele vai fazer parte de uma humanidade, ou seja, ele também vai ser um ser humano, 100% homem e 100% Deus, né? Tanto se nós pegarmos a carta de Gálatas e formos lá no capítulo 4, verso 4 e 5, vai dizer assim, ó: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus, conforme a profecia de Isaías, veio. Jesus, então, ele é nascido de uma mulher e por isso podemos dizer que Jesus, ele é real. Desmentindo assim, então, toda e qualquer ideologia ou teologia que prega ou ensina contra isso. Exato, porque nós temos, né, não precisamos nem citar, né, mas temos vários tipos de crenças que Jesus é como se fosse uma mitologia. Não é uma mitologia, é uma verdade. A Bíblia diz que o Verbo encarnou, se fez carne, ele se fez homem. Como o pastor Eric citou, ele foi fruto, ele é fruto do Espírito Santo, gerado de uma virgem, como o profeta Isaías profetizou há séculos atrás. Isso. Então nós temos assim, Deus se encarnando, Deus se fazendo homem. Então não é mitologia, não é historinha, não é conto de fadas. É uma verdade incontestável. Deus se fez homem. E Deus nasceu de uma mulher virgem. Mulher essa que achou graça aos olhos de Deus, chamada Maria. E Maria foi uma mulher muito abençoada, como também foi Abraão, como também foi Davi, como foi Esther ou Débora, ou enfim. A verdade é que também achar graça diante de Deus. Talvez não para esse assunto específico do nascimento de Jesus, mas nós também podemos ser abençoados por Deus. Deus pode olhar para a gente e ver alguém que ele pode contar para realizar a sua obra. No caso, em Maria, ele vê alguém que ele podia contar para ser a mãe do Salvador. Exatamente. E ele nos deixa essa referência, né, de que ele era humano, quando ele retrata também na sua carta, no seu Evangelho de Lucas, né, nos retrata essa história, quando ele diz lá em Lucas 24:39, ele diz assim, vede as minhas mãos e os meus pés, ou seja, que sou eu mesmo, tocai e vede, isso falando com Tomé, né, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vistes que eu tenho, ou seja, relatando que ele era humano, Filipe, toca em mim, eu tenho pés, tenho carne, eu não sou um espírito, eu sou uma pessoa, um humano, né, desmentindo assim a mentira do século II, né, que Manés falava lá que Cristo, né, não era um ser humano, que ele não era um humano, mas ele era como se fosse um humano, mas um espírito, então desmentindo aí essa mentira, né. Até porque as obras que ele realizou, né, não foram obras carnais. Isso. Ninguém fez o que Jesus fez naquele tempo. Então não era um espírito, ou como diz, um espírito evoluído. Exato. Era o próprio Deus. Cumprir todas essas coisas, né? Fazer todos esses prodígios e maravilhas. Mas então, juventude, uma vez que Jesus é Deus que se fez homem, ele interagiu com homens, especialmente seus discípulos. E uma vez em específico, ele perguntou a eles, e os homens, quem dizem que eu sou? Não se engane, a palavra de Deus não é uma coisa antiga ou que não se aplica às nossas vidas. Essa pergunta ainda é muito atual. Certa vez, C.S. Lewis fez uma pergunta no rádio, e dando 3 opções aos ouvintes. Jesus, ou ele era doido, ou ele era um mentiroso, ou ele era realmente quem ele dizia ser. Jesus era Deus. Então a gente vai ver agora na aula essas 3 opções. Vamos lá. Jesus era louco, né? Doido. Será que as coisas que ele falava era incoerência? Porque naquele tempo, uma das primeiras hipóteses que foram levantadas a respeito dele é que ele não tinha um juízo perfeito, porque ele dizia ser o próprio Deus. Exato. Então isso levantava no meio dos sacerdotes, dos fariseus, esse homem é louco, né? Esse homem não bate bem da cabeça. Então levantava vários tipos de argumentos, mentiras a respeito dele. E será que se a gente fosse olhar, Jesus era louco? Não, com certeza não. Porque a forma como ele se comportava, a forma que ele dirigia suas palavras, a autoridade que ele tinha. É até interessante que as crianças gostavam de ficar perto dele, né? Tinham muito isso.
não combinava, a loucura não combinava com as características de Jesus. E a gente vê isso, até uma das profecias de Isaías, né, no julgamento de Jesus, a gente vê nos evangelhos, o julgamento de Jesus, ele não se comporta como um louco. Ele se comporta como uma pessoa completamente sã, ciente, Exato. centrada. Então, ele não era louco. Exatamente. Até porque as suas palavras de conhecimento, a verdade que ele proferia, as suas pregações, não eram de pessoa louca, mas de uma pessoa que sabia o que estava falando. Exatamente. E para corroborar, né, Fernando, o que você está falando, se nós pegarmos lá o contexto dos evangelhos, que cita muito bem essa questão de Jesus, né, os evangelhos, e pegar lá no capítulo 14, verso 62, vai dizer bem assim, ó, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, ele está relatando aqui justamente quando ele está sendo julgado perante o Sinédrio, ele está relatando essa passagem aqui justamente para aqueles que estavam julgando ele, quando a pergunta é referida a ele dizendo assim, mas realmente você é quem eles estão falando? É o rei dos judeus? Você é realmente Deus? Você é realmente filho de Deus? Por causa que eles estavam incumbidos nesse contexto que você está falando, de realmente ele é louco? Está falando uma coisa que ele não é? Então Jesus mostra isso aqui para ele, falando assim, ó, e outra vez vocês vereis, tanto quando eu vim nas nuvens, mas quando eu for também assentar à destra do Pai, mostrando que ele realmente tinha essa centralidade Exato. nele, no que ele estava falando. Não era descontrolado. Exato. Em nada, era completamente perfeito em tudo que ele fez. Então, não podemos considerá-lo como louco. Exatamente. Já jogamos uma questão por terra. Exatamente. Continuando ainda, né, Igor? Então, ele relata também a respeito da mentira, né? Dos 3 pontos que C.S. Lewis fala. E ele fala assim que se Cristo é um mentiroso, né? Que é os 3 pontos que ele coloca. E nós vamos ver que se nós pegarmos todas as coisas para mostrar se ele realmente era um mentiroso, nós vamos ver que se ele fosse um mentiroso, ele teria sido um grande ator. Mas nenhum grande ator conseguiria manter por tanto tempo que ele teve o seu ministério assim, essa mentira obscura, né? Essa mentira escondida, não conseguiria manter. Porque até mesmo Jesus, ele consegue operar maravilhas e prodígios durante o seu ministério. Então, quebrando assim esse paradigma de que ele era um mentiroso. Ou seja, mentiroso também ele não era. Ele fazia as coisas realmente movidas pelo Espírito Santo e guiadas pelo seu Pai. E se nós pegarmos aqui, nós vamos ver que ele odiava a mentira. Então não tem como ele ser um mentiroso, sendo que ele odiava a mentira. E ele deixa isso bem claro, né? Quando ele escreve, quando João relata isso lá no seu Evangelho, capítulo 8, verso 44, que ele vai dizer assim, ó, vós tendes por pai ao diabo, e não quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, falando aqui do diabo, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus aqui, ele estava aborrecendo os mentirosos, aborrecendo a mentira, ele estava relatando que a mentira procede do diabo. Então não tem como ele ser mentiroso, sendo que ele também estava proferindo com a verdade, porque isso seria incoerente da parte de Jesus. Então aqui também quebra esse paradigma que Jesus era um mentiroso, sendo que ele não era mentiroso. E Jesus odeia a mentira, né? E muito além dos milagres, todo o relato histórico dos discípulos confirma a veracidade de Jesus. O que os discípulos ganharam por anunciar que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo? Eles ganharam perseguição, Exato. eles foram caluniados, eles morreram de maneiras cruéis e brutais. Ninguém vai defender uma mentira com tanta veracidade e ainda, mesmo se alguém fizesse, não seria uma pessoa ou outra, não seria dezenas e dezenas de testemunhas. Pensa comigo. Eu saí anunciando, juventude, esse copo é verde. E eu passasse o restante da minha vida com toda veemência declarando que esse copo é verde. Essa mentira ia pra frente? Não. Algum de vocês dois ia morrer por causa desse copo verde? Não, jamais. Não ia. Então até o relato histórico dos discípulos e o que eles sofreram mostra que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Igor, Jesus sabia tanto quem ele era que até mesmo ele relatou isso na sua palavra, né? Mostrando a centralidade que ele sabia que ele era quando ele retrata que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, juventude, por que será que as pessoas daquela época não aceitaram a mensagem de Jesus? Olá, jovens. Por que Jesus foi tão rejeitado pelos judeus? Primeiro, porque os judeus esperavam
um Messias que fosse rei, que viesse vitorioso e que os libertasse do jugo de Roma. Então os judeus estavam esperando uma salvação de aparência, uma salvação de glória, né? que tornasse Israel o cabeça de nações e que eles recebessem a libertação por meio do Messias, e o Messias fosse um libertador político, a fim deles oprimirem os outros povos ou viverem dominando tudo. Ou seja, os judeus eles tinham uma visão carnal, né? Uma visão antibíblica da noção de um Messias puramente político e que o libertasse apenas do jugo de Roma. Eles não imaginavam que o Messias era alguém que traria perdão para seus pecados. Eles faziam uma leitura equivocada do Antigo Testamento. Então o Messias, que é Jesus, não atende à expectativa daqueles que aguardavam o Messias mundano e um Messias que apenas trouxesse glória e riqueza para Israel. Segundo, Jesus foi rejeitado como Messias porque a mensagem dele era uma mensagem que confrontava o pecado daquela época. E aquele povo estava preso, né, à sua autoconfiança, à sua autojustiça, ao seu legalismo. Essas coisas obscureceram o coração deles e eles não puderam enxergar que Jesus era o Messias anunciado em todo o Antigo Testamento. Essas são as razões básicas pelas quais os judeus rejeitaram a Jesus como seu Messias. Mas então, se Jesus não era doido e não era um mentiroso, então só resta o quê? Jesus era Deus. Na verdade, a própria Trindade, Deus Pai e Espírito Santo testificaram isso. Eu vou ler em Mateus 3, versos 16 e 17. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas então, se Jesus é Deus, como o fato dele ter virado um homem 2000 anos atrás influencia a nossa vida hoje? A gente tem que entender por que Jesus é único. Único, Igor, porque primeiro, depois de tudo que nós relatamos aqui, que comprovam que a veracidade de Jesus, ele é único porque somente através dele é que nós poderemos receber algo, é que nós recebemos algo. Tanto que quando nós se achegamos a Cristo, automaticamente a luz ela tem que promover algo diferente em nós. Então, Cristo promove algo diferente em nós. Então, esse exercício de Cristo em nós tem que promover isso em nós, mostrando que ele é único sobre as nossas vidas. Único como? Que a partir do momento que nós cremos nisso que nós ensinamos aqui, que Jesus é o verbo que se fez carne, que veio, nasceu de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, que veio para poder agora não mais precisar do sacrifício de animais, mas ele se fez o sacrifício por nós. E se nós cremos nisso e denominamos isso então como a nossa fé, automaticamente então isso gera em nós uma mudança, uma transformação. Então nós passamos a ser então uma nova criatura. Então agora já nós não vivemos mais o eu, o nós, mas vivemos para Cristo. Então por isso que nós podemos retratar que ele é único e ele sempre será o único. Vamos então perguntar para os jovens o que Jesus fez na vida deles que só Jesus poderia fazer. E eu quero muito ver as respostas. Uma coisa que Jesus fez na minha vida foi me salvar. Isso ninguém mais poderia fazer, só ele. Oi, senhores jovens, eu sou o Abraão e o que Jesus poderia fazer na minha vida que ninguém mais pode fazer, né? Ou ele fez, é principalmente a salvação, é garantir com que os meus pecados eles sejam apagados e me dá uma nova vida, né? Ele me dá um novo caminho para me trilhar todos os dias. Uma coisa que Jesus fez na minha vida que só ele poderia ter feito foi em si todo o meu processo de conversão. Porque assim que eu fui batizado no Espírito Santo, muitas das coisas que antes eu fazia, eu não automaticamente eu não conseguia mais fazer, não conseguia mais praticar certos vícios, maneiras de falar. E aí foi uma transformação geral na minha vida. Pai do Senhor, juventude, mais uma das coisas que só Deus pode fazer na nossa vida, que Jesus pode fazer, é nos livrar da condenação, né, do pecado, é nos dar esse direito à vida eterna através da salvação em Jesus Cristo. E outros benefícios da salvação, como livramentos, cura, paz,
Todas essas coisas que são frutos daqueles que têm uma vida e entregam a sua vida a Jesus Cristo. É isso aí, paz. E, né, para fechar, né, algo que foi profetizado também para nossas vidas, né, por Joel, que foi o Espírito Santo, né? E Jesus nos concede o seu Espírito Santo. Como está escrito em João, capítulo 14, versículo 16, que diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, né? Porque Jesus sabia, né, as lutas que nós passaríamos, as dificuldades que nós enfrentaríamos, a luta contra o pecado, a luta contra o diabo, e Ele nos prometeu não nos deixar só, e Ele não nos deixou só. Exato. Ele nos deu o seu Espírito Santo, e hoje nós temos este Espírito, né, poderoso que habita em nós e nos concede poder para vencer, para avançar e sermos cada vez mais semelhantes a Ele, porque o Espírito Santo gera Jesus Cristo em nossos corações cada dia mais, né? E é algo que nós recebemos dele. Glória a Deus. Amém. E para completar também, Atos 1:8 pode também completar isso aí que você está falando, que ele fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mostrando aí a importância da ação do Espírito Santo em nós, então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único. Mas então, já que Jesus era Deus, e Jesus mesmo disse que ele ia morrer e ressuscitar em 3 dias, e ele fez isso. Jesus também disse outra coisa, que depois de um tempo ele ia voltar. Exato. E já que essa coisa no passado que ele fez, prometeu e cumpriu, e essa promessa no futuro, que é a volta dele, também vai se cumprir. E isso a gente precisa temer, a gente precisa ficar vigilante, porque não foi qualquer homem que falou isso. Foi Jesus, que era 100% homem e 100% Deus. Certa vez ele mesmo falou de um senhor que saiu e deixou um servo cuidando de sua propriedade. Só que o servo, vendo que o senhor dele estava demorando, ele começou a se embriagar e espancar outros servos. E na hora que ele estava fazendo isso, o que aconteceu? O senhor voltou e achou ele exatamente no ato, fazendo a coisa ruim. E o que aconteceu? Esse homem foi lançado para fora, junto com os hipócritas, para um lugar que haveria choro e ranger de dentes. Então, você que está assistindo essa aula de hoje, independente de onde você está, essa é uma oportunidade que Deus está te dando para você reconhecer a importância e a veracidade de Jesus como seu Salvador. Da mesma forma que ele veio para morrer por você, ele vai vir para julgar a sua vida. Então a gente precisa agora tomar uma decisão e consertar a nossa vida com ele. Reconhecer a salvação que ele nos oferece. Amém? Exato. Contribuindo com isso aí que você falou, Igor, só para corroborar, porque nós falamos de uma questão de mentira aqui. Eu disse que anteriormente, aqui no início da aula, que a modernidade, às vezes, ela pode tentar rotular a verdade de uma mentira. E quando João escreve essa carta, a carta que ele nos relata aqui do seu evangelho, ele está justamente escrevendo essa carta depois que os evangelhos sinóticos, que a gente conhece como Mateus, Lucas e Marcos, já estavam sendo pregados nas igrejas há mais de 20 anos. E quando João escreve essa carta aqui, no final do século I, é justamente quando surge essa mentira a respeito do gnosticismo. Lembra do gnosticismo? Que é justamente que eles pregavam que a heresia de que não tinha como Jesus ser bom, ou não tinha como Jesus ser Deus, porque o que eles pregavam é que a matéria era má, né? A matéria era má e o espírito era bom. Então, quando nós falamos de um Jesus que ao mesmo tempo foi 100% homem, 100% Deus, eles não acreditavam e falavam que isso era mentira porque eles não criam nisso. E o que eles defendiam era justamente essa heresia. Se a matéria é má, se o corpo do homem é mau e o espírito é bom, como que pode um ser Deus sendo que Jesus é homem? Então, eles não conseguiam mensurar essas duas questões. Por isso que João, quando escreve essa carta, ele escreve para poder combater esse gnosticismo que estava surgindo na época. Justamente tentando quebrar esses paradigmas e essas mentiras que estavam surgindo na época para comprovar de que sim, Jesus sim é Deus,
Deus é Jesus e foi enviado por Ele para poder nos resgatar e nos livrar e nos dar a vida eterna. Por isso que nós estamos aqui para poder mostrar também que, independente do tempo que se passa, Jesus continuará sendo o único e continuará sendo aquele que nós temos a salvação, né? Só Ele pode nos conceder essa salvação. Mas então, pessoal, estamos chegando no final da aula e a gente vai concluir ela resumindo com uma frase. A minha é uma coisa que Jesus disse: a gente não deve temer quem pode fazer mal somente ao corpo, que é o homem. A gente deve temer quem pode fazer mal ao corpo e lançar a alma no inferno, que é Deus. E eu concluo dizendo a mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu concluo dizendo que Ele é desde o princípio de todas as coisas. Estamos chegando no final dessa aula, mas antes temos um momento muito importante que é o ofertório. O ofertório, a nossa oferta, que faz parte do que todos nós estamos fazendo aqui. Você vai ver aqui aparecendo as contas bancárias, o Pix, o PicPay, para você ofertar. Faça parte disso, oferte a casa do Senhor. E nós também temos aqui o voto, né? Os 1000 valentes, né? Exatamente. Se você não faz parte dos 1000 valentes ou não conhece, é um voto, né? É um projeto que Deus colocou no coração dos nossos pastores para adquirir esse espaço que tem abençoado muito nossas vidas. Então, faça parte desse projeto, venha fazer parte dos 1000 valentes, oferte ao Senhor, faça um voto que Deus coloca no seu coração e cumpra. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Nós temos inúmeros testemunhos de várias pessoas abençoadas através desse voto. Então, oferte com alegria ao Senhor. Dê o seu melhor para Deus. Viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Paz do Senhor, jovens! Meu nome não é Lucas Lima. Vem comigo. Pois é, hoje sou eu, Igor, gravando o quiz. Ê! Mas vamos pro quiz de hoje. Pergunta de número 1. Quando Deus estabeleceu seu plano de sacrificar seu filho? Alternativa de número A, no ano 1 a.C. Alternativa número B, depois do pecado de Adão. Alternativa de número C, antes da fundação do mundo. Ou alternativa de número D, na verdade, tudo foi improviso. Tempo na tela. E a correta é a alternativa de número C, antes da fundação do mundo. Quão repentina foi a vinda de Jesus na Terra? Alternativa A, pegou todo mundo de surpresa. Alternativa B, foi anunciado por séculos pelos profetas. Alternativa C, Jesus nasceu naturalmente como qualquer um de nós. Ou alternativa D, todo mundo estava sabendo que ele era o Messias.
Tempo na tela. E a resposta correta, se você marcou letra A, pegou todo mundo de surpresa, você com certeza errou. A alternativa correta é a B. Foi anunciado por séculos pelos profetas. Pergunta de letra 3. Como os cristãos têm a certeza de que Jesus é Deus? Alternativa A. Ele operou milagres. Alternativa B. Sua concepção foi sobrenatural. Alternativa C. Deus Pai e Espírito Santo testificaram sua divindade. Alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Pessoal, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Aleluia! Pergunta número 4. E a mais importante de todas. Quando Jesus vai voltar? Alternativa A. Depois que eu morrer. Alternativa B. Nunca. Alternativa C. Depois que eu esbanjar do pecado até enjoar. Ou alternativa D, não sabemos, somente Deus. Tempo na tela. E a resposta correta é não sei. Nós não sabemos, somente Deus. Alternativa D. Mas esse foi o quiz de hoje. Tchau, pessoal! Então vamos orar, encerrarmos a nossa aula hoje. Espero que tenha sido produtiva para vocês tenham aprendido bastante aí, amém? Oremos. Grandioso Deus eterno Pai, queremos louvar ao Senhor por este momento, Pai, que tivemos aqui de aprendizado acerca da Tua Palavra. Que essas explicações, que esse conteúdo aqui passado não possa, Pai, ficar evasivo, ó Pai, não possa ficar, Deus amado, Pai querido, esquecido, mas que eles possam, Pai, absorver isso aqui, ó Pai amado, Pai querido, e saber que existe somente um Deus, ó Pai, suficiente, poderoso e capaz de nos salvar, ó Pai, aquele que se arrepende do mais vil pecado, Pai. Ajuda-nos, assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.